nós vamos estar aqui, já passei os exercícios, que é para vocês ficarem familiarizados com o conteúdo. Eu sou o professor Eliseu Aragão, deixa o seu like, compartilha essa aula, ativa o sininho lá para você ficar por dentro de tudo, né, as notificações. E nós vamos falar um pouquinho sobre Jânio Quadros. Vou tentar ser o mais breve, o mais sucinto aqui, para vocês que tem muita coisa ainda para ser trabalhado, viu? Então, o lema de Jânio Quadros vai ser esse aqui, ó. Quando você estiver estudando, por exemplo, você pode fazer referência. Eu não sou muito bom de desenho, mas nós vamos fazer. Aqui está a foto de Jânio. Se você, por exemplo, né, estiver estudando macete, você pode fazer essa vassoura, né? Você pode estar fazendo uma vassoura e você pode fazer um bonecozinho, né? Faça o boneco do jeito que você achar mais conveniente, né? Esse aqui é o meu boneco, não vai ficar tão bonito, porque eu não sou legal no negócio de desenho. Então, você fazendo o detalhe desse boneco, você vai fazer a vassoura do lado, fazer aqui até um chapéu, você vai saber que está se referindo a esse político, né? A Jânio. Então, você pode fazer o boneco, né? E você pode fazer o nome do Jânio, você pode fazer a vassoura, né? Para dar referência a quem foi Jânio Quadros, né? Então, a vassoura, varrer a corrupção. A gente sabe que isso aqui não aconteceu, né? Foi o lema da candidatura dele. Então, essa questão de varrer a corrupção, isso aí é algo assim, muito antigo, né? Corrupção. Que isso não vai acabar nunca, infelizmente, no nosso país. A questão da corrupção, ela está muito arraigada, né? Desde o tempo da formação do nosso território aqui. Então, veja. Então, ó, Jânio Quadros vai ascender, né? Esse termo ascender vai chegar, vai assumir o governo. Então, a presidência brasileira em 1961, eleito aí, ó, 5.600.000 votos, né? Então, foi uma quantidade de votos bem razoável que Jânio Quadros vai chegar ao poder. Então, ele vai ser apoiado pela UND, pessoal. Então, se você perceber a UND, eu vou revisar bem aqui para vocês, a UND, que era a União Democrática Nacional, ó, não esqueçam desse rapaz aqui, ó, Carlos Lacerda, ele era membro da UND, viu? Carlos Lacerda. Então, Carlos Lacerda, ele vai apoiar, será Carlos Lacerda que vai apoiar Jango até chegar ao poder. Então, não esqueçam quem vai apoiar Jânio Quadros a chegar ao poder. Esse indivíduo aqui, porque ele era da elite, né? Então, Jânio Quadros, ele é conservador, viu? Do partido conservador, daquela parte conservador, da parte da elite. Deixa eu apagar bem aqui. Então, ele é do partido conservador, viu? Então, Carlos Lacerda, conservador. Então, ele é do partido conservador, da elite, a favor dos empresários e tudo mais. Então, veja, ó, esse UND era um partido de centro-direita, viu? Centro-direita aqui só a base mesmo da cúpula da elite. E militar também está nesse meio e aliado à política com os Estados Unidos. Vejam que a UND ela está mais aliada a quem? Aos Estados Unidos. E Jânio Quadros ele vai ter essa aproximação com outros segmentos. Então, eu falei para vocês lá na aula passada, né, naquele exercício, Jânio Quadros ele vai fazer o quê? Condecorar quem? Ó, Che Guevara. Então, se você perceber, Che Guevara, separadinho, né, junto, ó. Então, Che Guevara, ele era militar, né, assim da base, um guerrilheiro argentino, e ele que vai ajudar a dar o golpe em Cuba, né, com Fidel Castro e seu irmão Raul Castro. Então, veja que Jânio Quadros, ele tinha essa aproximação com o socialismo, né? Então, se você for ver, ele era duas partes, tanto tinha o capitalismo, quanto também o socialismo. Então, pode ver aqui, ó,
Jânio Quadros, ele tinha aproximação com o socialismo, viu? Então, não esqueçam, socialismo. Então, ele vai ter aproximação aí com tanto o socialismo quanto o capitalismo. Ainda vou trabalhar isso aqui com vocês com geografia. Então vejo, já deu uma pinceladazinha a questão de Jânio Quadros, ele que vai ajudar, né, no caso, Carlos Lacerda vai ajudar Jânio Quadros a chegar ao poder. Eu quero deixar aqui um detalhezinho bem interessante. Deixa eu ver se eu coloco de preto se fica melhor. Então, se você perceber, naquele período, a eleição em chapas poderia ser diferente. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Nós vamos ter aqui ó, os candidatos. Nós vamos ter Jânio. Depois vocês podem pesquisar o vice dele. Eu não vou detalhar aqui. Vocês podem estar fazendo aí. Né? Vocês têm que... não, régua não. Vocês podem também estar pesquisando. Viu? Eu vou tentar detalhar aqui para vocês o básico. Então vamos lá. Ó. Então perceba, nós temos aqui ó, Jânio Quadros. Gente, eu estou tentando ajeitar esse meu N aqui. Jânio Quadros. Do lado você tinha o Henrique Teixeira, viu? Esse Henrique Teixeira era da parte da polícia, né? Era o general o Lott, conhecido como Henrique Teixeira Lott, viu? Vou só botar bem aqui ó, abreviado. Então vejam, ó. Esse aqui era o adversário, viu? Não esqueçam. Esse aqui, ó, adversário, viu? Adversário de quem? De Jânio Quadros, viu? Eles estavam concorrendo para presidente do Brasil, viu? Então, essa parte aqui tinha mais o apoio dos militares. Então, percebam aqui que os militares sempre querendo chegar ao poder, não significa que a União, a UNID também não apoiou o general Aquilote, viu? Então, veja, naquele período, as eleições, elas ocorriam de diferente. Não é que nem hoje. Hoje vocês podem perceber que o presidente e o vice é só em uma chapa. Então, no passado, é claro que isso vai mudar de 85 em diante, viu? Então, perceba, até 85 era assim. Por exemplo, se você, um eleitor, não quisesse votar, eu vou votar só no Jânio como presidente. Eu não quero votar para o vice-presidente, vou só botar o vice-presidente aqui de azul do lote, era aqui, ó, por exemplo, era o Jango, viu? João Goulart. Então vejam, o Jango, ele era vice, viu? Ele era vice aqui, ó, de quem? Do general Lott. Então vejam, naquele período, ó, eu vou votar, por exemplo, eu aqui dando um exemplo, professor Eliseu, se fosse naquela época, eu vou votar no, deixa eu ver se eu faço uns bonequinhos, fica bem interessante. Então, aqui está o Jânio, e eu vou fazer aqui vou ver se vai dar certo aqui. Então, tem esse bonequinho aqui, Jango, e eu vou fazer mais um bonequinho aqui, ó, viu? Isso aqui é um bonequinho, eu vejo como esse boneco tá bem legal. E eu vou fazer outro bonequinho aqui, ó. Olha. Não, esse meu boneco aqui, galera, tá parecendo o que mesmo? Tá parecendo uma árvore, né? Então, eu vou ver se vai ajeitar esse boneco aqui. Então, eu vou fazer as perninhas, é bem legal, ó. Então, veja esse outro bonequinho aqui, ó. Vejam que eu estou aprendendo a mexer aqui nesses programas. Então, aqui nós temos o Jânio, viu? Eu vou mudar aqui, nós temos o Jânio. Vão com calma, para vocês fixar bem na mente o conteúdo. Ó. Jânio, esse bonequinho. Esse aqui é o General Lott. Vou botar só aqui o Henrique, viu? Esse aqui era o General Henrique, o Henrique Lott, viu? Era o General Henrique Lott. Pessoal, quando chegar a minha mesa vai ficar bem bacana, já estou aguardando, né? Vai auxiliar muito mais para mim estar melhorando aqui, para estar ajudando vocês aí, viu? Então, vejam, o que eu peço de vocês é só que compartilhem, né?
que deixe o seu like lá na curtida, compartilhe nas redes sociais. É só o que eu peço de vocês aí, isso, viu? Ó, então, bem aqui eu vou botar o João Goulart, que era o conhecido como Jango, viu? Ó, o João Goulart ficou, parece que o boneco mais bonito. Ó, viu? Esse aqui do desenho fica bem bacana, que vocês ficam, né? Vocês, ó, algumas escritas pode ser bem melhor, isso aqui é questão de prática, viu? Então, nós temos aqui 3 bonecos, viu? Num período aqui da eleição. Você pode perceber que a eleição é de quanto, pessoal? Eleição de 61. Deixa eu mudar bem aqui. Deixa eu escolher uma cor verde, ainda não fiz. Ó, vamos lá. Vou botar aqui. Então, percebam, ó, vejamos aqui. Vocês têm aqui Jânio Quadro, candidato a presidente. Então, percebam aqui, eu vou botar bem aqui, ó. Ele era candidato a presidente do Brasil, viu? Ó, vocês podem estar detalhando, candidato a presidente. Esse aqui era candidato a presidente também, pessoal. Ó, então, esse aqui era candidato a presidente. E esse aqui era o vice, era candidato a vice. Mas só que ele era vice de quem? Desse aqui, ó, viu? Ele era vice do general Henrique, né? Do general Henrique Lott. Então, vejamos aqui. Naquele período, se você não quisesse votar, a votação poderia ser distinta. Por exemplo, se eu fosse naquela época, eu vou votar no Jânio, né? Eu vou votar no Jânio como presidente, mas eu não quero votar no vice de Jânio, né, de Jânio Quadro. Eu quero votar no vice de João Goulart. Então, aqui teve um badalado muito grande que até Lacerda estava um pouco apoiando o vice, né? Ele vai apoiar o vice do Henrique e vai acontecer dar certo. Então, você vota no presidente e você não vota no vice-presidente do seu. Eu vou votar no vice-presidente do outro candidato. Isso acontecia na eleição daquele período. Então, deixa eu tentar mudar aqui. Ó. Então, aconteceu isso. Esse aqui é o vice, ganha, e o presidente é o Jânio Quadro. Gente, olha como o meu desenho é bacana. Então, Jânio ganha e João Goulart é o vice do outro candidato, ganha, né? Então, eu falei para vocês também, lá naquele exemplo lá das questões, também tá bem, aquelas questões tá bem bacana, que eu tô dando um exemplo bem direitinho para vocês, né? Então, vocês estão percebendo aí mais ou menos a ideia, né, do que aconteceu naquele período. E aqui o detalhe, ó. Então, se você perceber, eu vou botar aqui de preto, ó. Quando o Jango, né, no caso Jânio Quadros, ganha a eleição, por exemplo, bem aqui, eu vou botar aqui na sequência, ó. Jânio Quadros, ele vai sair vencedor, ele vai proibir, eu disse lá nas questões, ó, proibir, né? Ele vai proibir algumas coisas, ó. Isso vai fazer com que Lacerda vá ficar contra ele, viu? Eu até citei, ó, ele vai proibir a briga, viu? Briga de galo, de rua, viu? Ele vai proibir a briga de galo, a questão, o uso de biquíni, viu? As mulheres não poderiam usar biquíni nas praias, foram proibidas por Jango, viu? No caso por Jânio, vejam o que ele vai fazer. Então, e também ele vai condecorar, né? Vai dar uma medalha, ó. Medalha para quem, gente? Essa medalha ele vai dar para quem, pessoal? Medalha para quem? Olha aqui, ó, Che Guevara. Então vejam que ele vai dar essa medalha para Che Guevara. Então quem ajudou ele chegar ao poder agora vai bater de frente, né? Praticamente vai ser um opositor. Então, e na realidade ele não vai acabar com a corrupção, que praticamente é difícil acabar com a corrupção de um país. Se você é contra, é o seu pensamento, mas eu como professor de história, como historiador, não acredito que a corrupção acaba, né? Infelizmente isso não vai acabar. Então, perceba aqui, e ele dando essa medalha, ele vai aproximar de quem? Tanto da China, um país aí socialista,
até os nossos dias. Ele vai se aproximar de Cuba, um país socialista até os nossos dias, viu? Um país socialista. E também ele vai se aproximar, gente, ó, eu vou detalhar isso aqui com geografia e história. Deixa eu só fazer a correção aqui. Bem aqui, ó. E deixa eu só colocar aqui bem direitinho. De vermelho, né? Então, Cuba e a U, nós vamos ter a URSS, eu vou detalhar na próxima aula, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, viu? A Rússia hoje na atualidade. Então, esse nome aqui vai ser quando eu for trabalhar da Guerra Fria, eu vou detalhar isso aqui para vocês. Então, veja que ele vai ter essa aproximação. Mas ele também tem aproximação com os Estados Unidos. Então, perceba que ele tinha esse jogo, né, de cintura, essas duas aproximações. E eu falei também que o governo de Jânio Quadros, né, esse gráfico aqui, gente, tá muito massa, tá muito bem detalhado, viu? Não tem mais aonde é que eu escrevo aqui. Então, se você for perceber aqui, eu vou tentar puxar uma seta. Ó, aqui é o bonequinho dele, viu? É um bonequinho, viu? Ó, esse aqui é o bonequinho dele, ó. Então, Jânio Quadros, ele vai permanecer 7 meses no governo. Então, esse aqui é Jânio, ó, Jânio. Não esqueçam quem é o presidente que vai ficar só 7 meses no governo. É Jânio Quadros. Gente, Jânio Quadros, ele vai renunciar, viu? Ele vai renunciar pensando que o Congresso vai apoiar ele a voltar como triunfo. Realmente isso não vai acontecer. Porque o Congresso, ele tinha essa aproximação mais era com os Estados Unidos. Porque quem estava aqui, principalmente mandando o Congresso, era a base conservadora. Conservadora não quer aproximação com o comunismo, porque o comunismo, a gente vai detalhar aqui, tem os seus lados positivos, mas também tem os seus lados negativos. E a ideia do comunismo é pegar as terras e dividir ao povo. Mas eles vão permanecer no poder até perpetuar, né? A realidade, o que acontece é só vocês verificarem a Venezuela da vida. É um país aí comunista, né? A questão da pobreza é muito grande. Infelizmente, é a concentração de riqueza nas mãos de muitos. Então, de poucos, na realidade. Então, veja, ó, a base conservadora vai bater de frente, né, com o Jânio, porque ele vai estar proibindo aqui, ó, briga de galo, o uso de biquíni nas praias, ele vai condecorar Che Guevara. Então, o próprio Lacerda, que era o que colocou ele lá no poder, vai ficar contra ele. Então, veja aí que Lacerda vai ser o indivíduo que vai mesmo bater de frente. Então, aqui, gente, está bem detalhado. Eu espero que, que vocês tenham entendido direitinho. Quando tiver a mesa, vai ficar muito melhor para mim estar fazendo detalhado. Então, os meus próprios exercícios, ele já está bem detalhado, está bem macete, bem direitinho. Então, revisando aqui, Jânio Quadros vai ser apoiado pela União Democrática Nacional. Carlos Lacerda, quem vai fazer a cama dele, as duas camas, a de colocar e a de tirar. Então, percebam que Carlos Lacerda vai ser um indivíduo aqui do partido da UND que vai apoiar ele. Então, ele vai ser eleito, o vice dele vai ser João Goulart, porque era do vice aqui de Henrique, do General Lott. Naquele tempo, a eleição poderia acontecer assim. Se eu não quisesse votar no vice do meu presidente, eu votava no vice do outro, porque a eleição permitia. Essa eleição aí vai acontecer desde a época de 1889, então vejam que isso é um contexto longo, de 1889 até 1985, mais ou menos isso vai permanecer. Então veja que naquele tempo poderia ser assim, você votava no presidente, mas eu não voto no vice, aí você votava no vice do outro candidato. Então vejam que a eleição era assim. Então Jânio Quadros ganha a eleição como presidente e João Goulart, que era vice do general Henrique, ganha a eleição. Então, nós vamos ter o JJ, que é o Jânio e João Goulart. Então, veja que está bem detalhado, Jânio e Jango. Veja que ele vai condecorar Che Guevara, que isso vai dar problema para a sua base de governo. Ele vai proibir a briga de galo nas ruas, né? Vai proibir o uso de biquíni na praia. E ele vai renunciar, pensando que o povo ia ficar do lado dele,
que os empresários, a massa rica ia ficar do lado dele, e o Congresso, na realidade, aconteceu tudo ao contrário. Então, aqui é um detalhezinho bem bacana de Jânio Quadro. Qualquer dúvida, vocês podem estar, né, mandando lá no direct, pode estar fazendo algumas perguntas. Vocês podem, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com quantas pessoas vocês queiram aí ajudar também para vestibular. Então, deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês e fui!